Olá, amados. Vamos conversar aqui hoje assim sobre um assunto assim importantíssimo, né? Um assunto assim importantíssimo e que vamos falar sobre o que acontece mais no mundo, que a dificuldade da pessoa se entender que tudo coexiste ao mesmo tempo, né? Então, essa questão de ilusória de eu ficar buscando o amor fora de mim, né? Então, tudo coexiste ao mesmo tempo, né? Então, o que é isso mesmo, Maristela? Tudo existe ao mesmo tempo, né? A ciência e a física, em breve, assim, tá cada vez mais, assim, ficando breve para comprovar isso, né? Que tudo coexiste assim numa perfeita sincronicidade. Então, tudo que nos acontece não é coincidência. Você não encontra com um conhecido no mercado, numa loja, num shopping. Não é coincidência, é tudo uma sincronicidade, né? Então, é, precisamos assim nos libertar de ficar procurando o amor fora de nós, né? E vamos colocar aqui o exemplo do Roberto Justus, que eu já coloquei outras vezes, né? Eu não estou falando dele, isso é público, ele colocou em público e vários vídeos falando sobre isso, que ele mesmo diz que ele não consegue ficar ao lado de uma mulher que está envelhecendo, então ele troca. E que ele é muito implicante. Pessoas implicantes que não eliminam nada, são cheias de titicas, têm tendência, claro, de ser acordado por esse poder maior com um tumor na urina. Né? Pode começar com marinha, infecção, inflamação, cistite e até que venha o tumor. Porque eu não elimino nada, tudo eu implico, né? Que é diferente de quem tem tumor no intestino, que são pessoas que não se perdoam e não perdoam ninguém, né? Dificuldade do perdão. E podemos colocar aqui também a Luciana Gimenez, que também colocou num áudio aí recentemente, que tá a dificuldade de ter quebrado a perna em 3, 4 lugares, com pino, a dificuldade de lidar com esses pinos, que a perna não é mais a mesma, não consegue colocar salto. Então, se a perna já se conserta, ela já está lá correndo em Aspen, nos Estados Unidos, esquiar. Mas se há dificuldade ali, se não tem dificuldade financeira, então o poder vai pegar na doença, na locomoção dela, então ela vai parar para pensar que não é buscar a liberdade fora, é se libertar de nhacas que estão prejudicando, né, a evolução dela, né? Então as pessoas assim, difícil amadurecer, né? As pessoas não amadurecem, continuam assim a correr atrás de contos e fadas e finais felizes, né? Ilusão que deixa sempre em expectativas frustradas, e que jamais encontrarão sustentação nessa dimensão, né? Então, os parceiros são sempre o nosso espelho. Ele sempre está atacando alguma coisa na nossa cara, é o nosso espelho. Por que isso está me doendo tanto? Eu não sou isso que ele está falando, mas por que me dói tanto? Né? E para que se conheça a sombra, né? Muitas poucas pessoas aguentam em terapia você ir tornando consciente a sombra dela. Muitas poucas pessoas aguentam. Mas, assim, o amor aqui no outro não é eterno, né? O amor não é eterno, mesmo que essa relação dure anos, né? Ah, mas dura tantos anos, pura compostura, né? Às vezes a mulher sabe que o homem vai todo dia na zona, ela tem compostura, né? Mas tá lá, assim, às vezes ele continua magro e ela fica obesa, cheia de doenças, cheia de dores, né? Porque ela optou pela compostura, né? E o casamento foi até que a morte separou, mas o casamento assim dura muito tempo, mesmo que a base seja de infelicidade, né? Os relacionamentos não representam o amor, mas a relação que precisa para buscar o amor em você mesmo, né? Ou em nós mesmos. Pois
por mais assim que já esteja assim contaminada a relação, cria a justificativa ao apego. Ai, quantas vezes eu vi isso assim, até de mestres minhas, né? Ai, fui deixando, fui deixando, fui deixando, agora eu já tô velha, os filhos já cresceram, né? E eu tô no apego, né? O apego que ela chama de conforto, mesmo que já esteja totalmente falido, né? Ela sabe lá que ele tem até eu não sei quantas amantes, mas é o apego, né? Um caos emocional. As histórias são sempre as mesmas que nós ouvimos, assim, ainda mais nós que somos terapeutas também de casais. As histórias são sempre as mesmas, desde que o mundo é mundo, né? Todos temos, assim, todos temos pessoas que nos detestam, que se envenenam nos seus tormentos, né, nos seus dramas, e que nunca nos amaram mesmo, seja companheiro, né, parente, somente coleguinhas. Eu tenho um monte de coleguinhas assim, né? Aquelas penhas que nos enganam. E apenas elas se distraem-se com nossa afetividade, né? Agradamos elas no seu ego, né? Nossa, estou com a Maristela, estou com a psicóloga, estou com o médico, conversando com o João, né? Com a nossa forma de ser, né? Em relação a eles. No fundo, até nos simpatizavam, né? Mas porque desejavam competir com nós, superar, e às vezes põe o nome que nós colocamos nos nossos filhos, se eu corto o cabelo, corta, se eu deixo crescer, deixa crescer, né? Se eu uso esmalte, põe esmalte, se eu não ponho, não põe, né? Então, ninguém supera o bem, né? Senão as leis da vida, né? Então, tudo em uma parte assim, tocados assim, tudo tocados em uma parte assim distônica, né? Distônica. O que é distônica assim? Uma 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 assim contraditório, né? Distônico, né? Uma distância que é involuntário do self, né? Do nosso self, quer dizer, da nossa essência, do nosso eu, né? Então, distônico do nosso eu, da nossa essência, né? Do nosso self, né? Tudo contraditório, porque deixam-se vencer pelos miasmas, né? Vão ser pessoas que vão se decompondo, né? Em vez de ir, elas voltam. E acalentados em silêncio e se tornaram assim nossos inimigos, né? E por que, Maristela? Porque estão doentes, né? Você vê assim que elas colocam assim, essas pessoas na internet. Ah, hoje eu tô feliz. No dia seguinte, eu fui roubada. Aí você pega outra coleguinha. Eu tô feliz. Hoje eu tô em depressão. Hoje minha filha sumiu de casa. Mais ou menos por aí, né? Então, são doentes, seu amor enlouqueceu e avançam contra a nossa honra, né? Porque elas estão assim, de mal com elas mesmas, elas avançam contra a nossa honra. E viemos vencer essas hostilidades, né? Quem muito ama tem saúde integral, então pode deixar falar à vontade. Nós temos saúde, né? Vivemos bem, com fartura, né? Então tudo que fazem é paradoxal, né? Viver com alguém até a morte nos separe, é paradoxal, né? Como assim, Maristela? É incoerente, absurdo, contraditório, ridículo, né? Porque porque tá lá sofrendo com um monte de dores pelo corpo, de tanta raiva que aguenta, né? Mas até que o amor nos separe, né? Então você pode alterar tudo e o todo. Se você está desperto a isso, né? A vida fica mais fácil. E começamos a perceber assim os sinais da existência, né? Acho que não vai dar certo aqui, olha, já está dando, ou já deu, né? Porque a abertura de consciência. E então, como que se faz a abertura de consciência? Acreditar e acreditar a você a capacidade da mudança, né? Não tá bom isso para mim. Eu vou enfrentar o término desse relacionamento, né? Porque todas as existências são uma só e todo um só ao mesmo tempo. Todas são uma só ao mesmo tempo, né? Então eu começo a observar assim, o X dos locais, o X das situações, o X das pessoas, né?
e ter controle com dimensões assim, ter assim um contato, um controle assim de ter contato com dimensões maiores, né? E temos que estar assim preparados, porque senão eu já disse, machuca, né? Machuca. Tudo que você quer ser mais do outro e você não está pronto, você não está naquela frequência, acaba se machucando, né? Nunca deixe, se quiser saber mais sobre isso, tem 1 ou 2 vídeos para trás que eu especifico bem especificado sobre isso, né? Que a luz também machuca. Então, nunca deixe o vazio se propagar, né? Preencha sempre com luz. Então, tá ficando vazio dentro de você? Tá entrando uma tristeza? Não deixa aquela energia oculta dominar você. 5 minutos quietinho num lugar, sem ser egoísta de pensar nos seus problemas. Doe esse tempo, esse poder no universo, o criador de tudo isso, né? Então preencha com luz. Não consigo, pode até orar, né? Mas com sinceridade. Então tudo que você se deseja aqui, você já realizou, está realizando ou vai realizar, porque somos fractais, já disse. Trazemos sabedorias de outras existências, como trazemos também dívidas de outras existências, né? Conflitos, problemas, né? Dificuldades. Isso é a física quântica, né? Que também prova cada dia mais. Cada um tem a sua história. É isso que nós precisamos entender. Isso é muito importante. Cada um tem a sua história e o seu resgate. Então, você quer obrigar o outro a viver a sua história, o seu resgate. Não vai dar certo. Porque todos nós somos individuais. E você tem que viver a sua história e o seu resgate, né? E assim, quando nós doamos, colocamos assim no lugar do outro, né? Nos faz bem, mas quando nós doamos sem esse processo e colocar no lugar do outro, dói. Não podemos morrer com o outro, né? Nossa vida é um presente, então não deixe se destruir por uma pessoa. Então, porque, ai, aquela pessoa não me quer mais, então eu vou me suicidar, vou me jogar da ponte, né? Vou tomar todos os remédios que eu tiver em casa. Ou senão, o meu cachorro morreu, eu vou morrer junto. Ou o meu marido morreu, meu companheiro morreu, eu quero morrer junto. Você vê que mulheres que falam isso no velório, um ano, 1 ano e meio, no mínimo aí, 1 ano, 1 ano e meio, ou no máximo, ela pode levar mais 2, 2 e meio, ela vai morrer. Porque dentro dela está esse pensamento. Mesmo que você repreenda ela ali no velório, tá no pensamento dela. Ela acha que ela não é ninguém sem aquela pessoa que até então gritava, batia, fazia tudo com ela, mas na hora que morre vira santo na cabeça dela, né? Ou vem as culpas do que não fez. Então, não podemos morrer com o outro. Mesmo se for meu filho, Maristela, ele tem a história dele, ele tem o resgate dele, né? E eu não posso entrar na história dele. A história dele foi terminar antes de mim, entende? Nós somos fractais. Se tivermos merecimentos, vamos encontrar ali na frente novamente, né? E não pode se destruir por uma perda, seja financeira, trabalho, pessoa querida, né? O que você propaga em você, vencer ou sofrer, né? O que você propaga, que você programou para você, né? Então, muitas coisas são paradoxal, né? Incoerente. Porque a base das relações é o apego, né? O medo, o controle, a submissão. E observem, né? Assim, observe que não só dentro observamos assim que não só dentro da terapia, né? O quão é macrabo são as relações, né? Quanta dor se esconde nessa promessa de amor, né, eterno. Quantas expectativas frustradas, né? Enquanto eu trabalhei numa organização de câncer, de pessoas com câncer, eu vivenciei assim, esposas e pastores falassem para mim que, e a gente foi visitar na casa que ela pegou a arinha lá da casa dela, colocou uma cortina, porque ele não queria, o pastor, que é o marido dela, não queria ser incomodado com o cheiro da doença, com a morte dela aos poucos, entende?
Se pudesse, até chutava ela dali. E quantas marcas ela tinha na alma dela de dor, e marcas fora do corpo também, de ter apanhado muito e ser obrigado a fazer relações sexuais na marra, né? E então, assim, muitas pessoas falam, eu queria ser a esposa daquele pastor. Você não faz ideia de quantas mulheres e pastores apanham, muito mais que mulheres de homens comuns, né? Então, quantas expectativas frustradas e são ameaçadas assim direto. Então, acreditando assim num parceiro ideal. Não estou dizendo que todos fazem isso, hein? Deixa eu deixar bem claro aqui que as pessoas adoram, as que não estão despertas, ouvir mal e falar que eu falei coisas que eu não falei. Não estou dizendo todos. Nesse meio tem muita gente boa também. Mas tem muita gente que se esconde atrás de um título de pastor, de padre, né, de monge, de sacerdote de umbanda, tem muita gente se escondendo, né? Em todas as profissões, inclusive a minha. Então, sempre acreditando num parceiro ideal. E primeiro é preciso encontrar a própria alma. E ele tornando assim livre da sua própria personalidade. Antes disso, só encontrará a sua própria sombra, né? Tudo que é de ruim em você, né? Tem gente que não aguenta ir fazer terapia e não aguenta quando a gente começa a mostrar, a aparecer a própria sombra, né? Sai correndo. E então, aprende assim a sair das necessidades básicas primitivas do ego, né? Eu quero alguém que me proteja, que me ame. É muito infantil, né? Insatisfação mundanas, mudanças de padrão vibratório é a verdadeira busca, né? Sem apegos e medos, sempre nos lapidando todos os dias. Esse encontro tão desejado com o amor não é o amor com envolvimento com uma outra pessoa. Esqueça isso. Mas sim com você mesmo. Quando você amar você de verdade, as coisas vão andar. Não é da boca para fora. Não, eu vou me amar se eu tiver fulano. Né? Isso é ego. Não é amor genuíno. Então, o amor nunca esteve em alguém para nós. Não há alma gêmea. Acorda, amiguinho, queridinho, queridinha. Não há alma gêmea. Na terceira dimensão, não. Nós estamos na terceira dimensão, não há. Né? E a música termina com o despertar da ilusão dessa busca, né? O game termina, o jogo termina, né? Quando parar de procurar essa busca fora de mim. Nosso começo e chegada é individual. Chegamos sozinhos e vamos embora sozinhos, mesmo se morrer num ônibus coletivo, num avião de forma coletiva, morte coletiva. Cada um vai para o seu canto, da sua frequência, né? Esqueça o outro dessa forma. O outro não vai te preencher. O outro está percorrendo o mesmo processo, né? E ele não poderá parar por suas reivindicações e carências. Ai, fica carregando no colo. Ai, trabalha só esse tanto porque o resto você tem que ficar comigo porque eu sou carente, né? Ai, não faça isso, não faça aquilo. Eu não quero que você saia de casa sem eu, entendeu? O outro está fazendo o mesmo processo que você. Ele não pode parar por suas reivindicações e carências, né? De onde eu estou aí, né? Eu deixo aquela pessoa ali e continuo caminhando. Estou fazendo bem para mim e para ele. Então, desperte do sonho da ilusão, né? E abandone o medo e a solidão. Nesse estágio, vivemos o poder divino, o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor, né? Então, saia do cativeiro de dependência de manipulação, né? Você está sempre lá sendo manipulado por alguém, sempre iludido. Enquanto não nos, assim, reconhecermos, somos, assim, desconhecidos de nós mesmos, e o pior é que nós não percebemos, né? E o que vem, achamos que estamos mesmo enganando o outro, que somos uma pessoa já mais resolvida. E que vemos e vivemos com o outro, e o que vemos e vivemos com o outro apenas são aspectos mentais e experiências, né?
Então, se eu precisar ter 10 casamentos no papel ou apenas no relacionamentos, é porque eu sou infantil. Eu ainda estou achando que vou achar minha alma gêmea, né? Que é o outro que tem defeito, eu não tenho, né? É o outro que tem que melhorar, não sou eu, né? E inteligente é uma pessoa que fala, não, casamento é uma vez só, né? Ou seja, já se relacionou com aquela experiência. Tem dor, tem alegria, tem conflito, tem muita coisa ruim e muita coisa boa. A pessoa não vai querer passar por aquilo de novo. E quando você está iludido que, eu não quero ficar sozinho comigo mesmo, então você vai começar toda aquela ilusão de novo, né? Vai se machucar tudo de novo. Você pode fingir para os outros que nesse deu certo, mas você está se machucando, né? E porque o que nós tivemos no outro são apenas aspectos mentais de experiências, né? Então estamos buscando o eu verdadeiro, o eu maior, desfazer os laços dos enganos, né? Assim a conquistar a verdadeira liberdade dessa dimensão. Ouve o que eu acabei de dizer, é muito importante. Desfazer os laços dos enganos é conquistar a verdadeira liberdade nessa dimensão. Isso é muito importante. É término do jogo. O game acaba. Você não precisa mais buscar nada fora de você. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes você está querendo sair do seu relacionamento, que você não precisa mais disso, né? Porque o game acabou para você. Porque você já entendeu o que é importante na sua vida, né? E reconhecer suas emoções e repetições e padrão. Né? Todo dia aquele mesmo choro, aquela mesma titica, aquela mesma ladainha nas redes sociais. Né? As novas energias estão assim gritando para serem reconhecidas nessa nova dimensão, né? Da luz. Verdade e liberdade, a dimensão do amor, que é a 5D, né? Desconhecida pelas pessoas ainda pelo ego. Mentes com dificuldade de receber, já que receber é um ato de humildade. Tem muitas pessoas sem dificuldade de receber, porque receber é um ato de humildade. Às vezes, até você dar muito amor para uma pessoa, até para o companheiro, se ele não é humilde, ele nem consegue, dói receber, né? Então não consegue erguer assim as mãos assim, com as palmas voltadas para o alto, né? E agradecer pelas experiências, né? E não se esqueça, né, de que os melhores presentes são vindos da alma, né? Vindos da fonte, né? Então, já experimentamos assim muita dor. Vamos agora experimentar o amor, né? Não se assim se perdermos assim quando procuramos o amor fora, né? Não se perder quando nós procuramos o amor, nós se perdemos quando procuramos o amor fora, né? Mesmo no desprezo das relações. O tão esperado, né? Eu te amo, amor eterno, como se fosse possível nesse game. Não é. A arrogância de alguém, da pessoa em acreditar ser o amor de alguém. A arrogância. Se eu morrer, meu filho não vai sobreviver. Se eu morrer, meu companheiro morre, né? Se eu morrer, né? Então, a arrogância em acreditar ser o amor de alguém, né? Que insensatez. Conheço, assim, em terapia, mães que não deixava nem o pai tocar no filho, achava que isso era só serviço dela, porque a mãe falou e ela acreditou, que as melhores coisas da casa era para o marido. Acho que já contei isso aqui em algum vídeo. E ela achava que se morresse, os filhos não sobreviver. E aí um dia ele vem e fala, olha, já tenho muitas amantes, agora nem as amantes quero ter, eu quero ir embora com uma delas. Ela se perde, acaba esquecendo os filhos dentro de casa de qualquer jeito, atravessa a rua de uma forma descontrolada, e o carro passa, pega e mata ela na hora. Ela vai parar do outro lado, onde a mãe encontra com ela, e a mãe chora e fala assim,
quanto foi difícil eu ver você cometendo os mesmos erros que eu, mas você me ensinou assim, então eu pensei que era assim, né? E no fim, o marido dela acaba casando com a própria irmã dela, que era totalmente liberal, trabalhava fora e criou os filhos delas como ninguém. E o pai pôde tocar nos filhos, né, que era permitido, porque a outra fazia questão que ajudasse. Então, nem tudo que a gente aprende dos mais velhos é certo e é correto. Sinta no seu coração. Faça diferente. Faça melhor, né? Então, você se perdeu de si mesmo, uma grande assim, sacada da mente, né? Quando você fica desesperadamente buscando o olhar do outro, né? Então, vamos brincar aqui um pouquinho para deixar isso claro, né? O amigo fala assim pro outro: João, o que você vai fazer se você ficar rico, né? Ele fala assim: ah, eu não vou querer assim ver nenhum amigo meu passar dificuldade, né? Passar necessidade. Então, o que você vai fazer? Ora, mudar para longe. Isso é relacionamento, né? Dualidade aqui na Terra, né? Então, nessas relações de dualidade, ninguém doa e nem recebe, né? Nessa relações de dualidade aqui na Terra, ninguém doa e ninguém recebe. Tudo é negociação. Né? Meu vizinho fala: eu quero cortar seus pinheiros e eu preciso fazer tal coisa. Não quero mais que caia para lado de cá. Ah, é? Então eu quero que você coloque um alambrado lá fora, lá embaixo na represa, que eu não quero, seus cachorros passando para cá. É negociação, é dualidade, porque se ele tenta me dominar e eu fico dominada, ele não para. Entendeu? Né? Nós estamos na terceira dia. Então, ninguém doa e ninguém recebe, é tudo negociado. Acorda, né? Em uma relação em que se perde a dignidade em busca de atenção, a prisão do jogo é certa. Você vai ter doenças, ou perdas financeiras, ou perdas profissionais, né? Acidentes. Então, quem emboltou as emoções e os sentimentos é manipulado assim a bel prazer, né? Pelo outro. O outro vai manipulando tudo à sua volta. O que é emboltar as emoções, Maristela? Então o outro fala assim: ai, você só gasta, mas você gasta muito. Ela pode falar para ela ou falar em público, né? De uma forma, em algum lugar social. Então, ela não responde, ela embota aquela emoção. Eu queria responder para ele, às vezes até dá um tapa na cara, né? E a sexta no velório tem que se conter. Mas então tem que botar aquela emoção, mas ela não põe para fora nem quando está sozinha com ele, ela vai adquirir uma dor crônica muito intensa na coluna, como se ela estivesse carregando todo dia assim uma cruz de ferro na coluna, né? E não vai adiantar fazer fisioterapia, fazer ginásticas, tudo assim vai ter melhoras. Daqui a pouco ela ouve de novo, a dor volta, né? Então precisamos entender quem somos, né? E parar de emboltar as emoções. Eu posso não falar aquela hora porque eu estou em público, estou num lugar que não é apropriado. Mas quando eu chegar em casa, eu posso dizer: fulano, você desagradou, por que fez isso? Por que falou isso para fulana? Onde a fulana vai ajudar, né? Então, não parem de botar as emoções, que isso se converte em doenças, né? Em botar as emoções e os sentimentos, ficar deixando tudo dentro de você, calado, como se isso não fosse explodir. Explode em doença, né? E o outro vai manipulando a bel prazer, né? Você e todo mundo à sua volta. Homens e mulheres que se vendem por qualquer coisa para manter a aparência do casal. Então, assim, eu conheço coleguinhas que não querem trabalhar, não gostam de trabalhar. Então, às vezes ela fala pra gente, na cara da gente: eu tenho que dar todo dia, tem dia que tem que dar 2 vezes, 3 vezes, porque o cara é novo, né? Mas ela prefere trabalhar na cama, como prostituta barata, do que trabalhar e sustentar os filhos e ela mesma. É uma escolha, né? Perfeito no jogo das ilusões e imperfeições, né?
e o contato com toda essa dor sentida durante toda a vida, ou lançará ou não fora da 3D. Então, você pode ou não entrar na quinta D. Porque, mas eu fiquei lá aguentando ele, porque quis. Isso não é dignidade. Dignidade é arregaçar a manga da camisa e trabalhar. Isso é dignidade, né? Ficar assim, você desapegue, né? Ou você se desapega e a transformação acontece, ou se perderá ainda mais nesse emaranhado, né? Vivendo mais um tempo nessa prisão. Quanta submissão, raiva que a pessoa sente, julgamento, culpa, medo, e se esconde atrás de um casamento imposto pelas religiões, né? Até que a morte se separe. Ou às vezes tem pessoas que nunca foi para nenhuma igreja também, mas está com aquilo do que a mãe, o pai, o avô falou aos parentes, que casamento é até que a morte se separe. E vai se envenenando, né? Vai se envenenando, né? Depressão, dores crônicas, doenças incuráveis, né? Então, vamos brincar aqui de novo, né? O homem fala assim para a esposa dele: ô meu amor, eu vou morrer, mas antes eu preciso, assim, eu tô morrendo, mas antes eu preciso, assim, me desculpar, né? Fique tranquila, ela fala, né? Não, eu preciso falar, né? Eu fiquei assim eu já fiquei com a sua irmã, com a sua amiguinha, com a sua prima, né? E vai falando, né? A lista de traições. Ela diz assim, tudo bem, com a maior tranquilidade. Eu descobri isso ontem. Agora eu quero e preciso que você fique quietinho para que o veneno faça efeito mais logo, né? Isso são as relações, né? E, ai, Maristela, você então tá assim condenando todas. Que hora que você vai acordar que o relacionamento é seu espelho, né? Que o outro tá fazendo a história dele, o procedimento dele para despertar. E você fica grudada nele, né? Tem uns relacionamentos mais tranquilos, mais calmos, sim. Mas também tem dor. Então, os encontros servem apenas assim para qualificar as pessoas para sair dessa senda do jogo, né? Para achar a senda do jogo, para achar o atalho, né? A direção, né? O outro pode agora falar tudo o que ele quiser, que vai entrar com o ouvido e vai soltar o outro de verdade, vai entender que ele está fazendo o processo dele, que ele é pior, ele está numa frequência abaixo da minha. Vou ter dó, né? E então você, para sair da senda desse jogo, para sair da inconsciência, né? Não se iluda com a lua de mel, né? Aprenda, a núpcia celestial está em você. Precisamos aprender a estar mais íntimo possível de nós mesmos, né? Para perceber os sinais das relações doentes, para perceber o final das relações doentes, né? Então, essas relações são apenas satisfações do ego, principalmente as relações que se fortalecem pela dor, né? Passa a vida procurando o parceiro ideal, né? Gente que já está lá no sexto companheiro, no sétimo, décimo, né? Só encontra relações machucadas de perto de si mesmo, né? Então, e não percebe que esse é o jogo, esse é o game aqui na Terra, né? Na terceira dimensão. Fico se machucando até sangrar, né? Achando que vão se curar ainda, né? Até que percebe que para se curar é preciso soltar a dor. Aqui cabe bem a Ana Hickman também. Não estou expondo ela, ela mesma colocou em vídeo. Eu tinha que fazer tudo o que ele queria. Tudo é do jeito dele. Já pensou o dia inteiro fazendo tudo que o outro quer? De noite você vai dar com prazer ou com raiva? Aquela raiva de fazer sexo, né? Aquele amor vira sexo, né? Vira um desprazer. Vai causar
um tumor, com certeza, no útero, né? Então, todos estão buscando a si mesmo, o tempo todo. O ego torna o outro uma presa, né? Que fica fornecendo energia densa para as egrégoras que em conexão de frequência se alimentam, né? Então, assim, minha casa não tem espíritos encarnados. Toda casa que tem conflito, toda casa tem conflito, toda casa tem, né? Você vai subir a escada, quebra o copo, ou escorrega e cai do nada, ou quebra o prato a hora que tá lavando, porque você tá lá no pensamento negativo, né? Ou você tá com tanta raiva naquele dia que você ligou a máquina ao contrário e começou a dar problema. Então, perceba que você não tá sozinho. É que você tá com a pineal calcificada e você não enxerga, não sente, não escuta, né, eles. Mas eles estão ali, né? Por isso que é bom ter animais em casa, né? Principalmente assim, o cachorro, ele late, ele tem um pouco de medo quando ele vê eles, ele late, para ele ficar latindo. Latindo para quê? Você não tá vendo nada, mas o cachorro tá vendo. E o burro, até o burro vê. O burro vê, o animal, o cavalo, todos eles vê. Todos os animais vê. O gato, além de ver, ele não teme. E quem teme é o espírito que teme o gato. Então, se você tiver um gato dentro de casa, de repente você vê assim, o gato se divertindo porque o espírito está saindo correndo, ou todos estão saindo correndo. Sempre tem. Porque é difícil a gente ter a mente limpinha, limpinha o tempo todo. É muito difícil. Mas tem aqueles que o tempo todo tem suja. Esses que se prejudicam mais, né? Então, uma parceria assim de retroalimentação, e não se alimenta do que você come, do seu ódio, da sua raiva, dos seus ciúmes, da sua inveja, né, dos seus pensamentos ruins em relação aos outros e aos seus vizinhos, né? Então, um é dominado e o outro é dominador. Isso acontece também no relacionamento, né? Aquele que domina e aquele que embota tudo. Então, é o dominado, pura ilusão, né? Ambos se servem da mesma densidade, da mesma dor na totalidade. Então, aquele que está dominando e aquele que é dominado, ambos sofrem, né? Um monte, assim, um movimento de atração e repulsão interminável. Sempre o mesmo tabuleiro, né? As mesmas peças com as mesmas histórias, as mesmas histórias. A gente escuta isso direto aqui em terapias de casal. Então, vamos fazer aqui uma outra brincadeira aqui, né? Então, Maristela, estamos aqui, sabe, no cemitério, nós viemos, assim, para o enterro de uma pessoa que eu nem conheci, nem conheço. E eu nem queria vir, né? E nós viemos aqui desde as 11 horas da manhã, né? A pessoa me fala, né? Desde as 11 horas da manhã. E aí, quando a gente estava saindo, apareceu uma velha e disse assim que o primeiro que saísse por aquele portão seria o próximo a morrer. Agora já são 4 horas da tarde, né? Ou seja, 16 horas, e ninguém quer sair. E a véia, ainda ela falou a véia, não é nem velha, a véia, continua ali sentada do lado da cova. Quer dizer, a mulher está se divertindo. Porque você acredita em tudo. A mentira propaga que é uma beleza. Você pensou a diversão dessa velha, né? E ver todo aquele povo morrendo de medo de seu próximo a morrer. Então, é assim a nossa vida. Nós acreditamos em tudo. Na verdade, não. Ela tá louca falando isso. Mas na mentira você acredita rapidinho, porque te conforta, né? Vai lá fazer uma macumbinha, matar uma galinha preta, judiação, tirar sangue de não sei de quantos bodes e oferecer lá os espíritos ali ocultos. Aí você acredita que você vai trazer o seu marido de volta. Quantas besteiras dessas eu vivenciei de amiguinhas e coleguinhas que até hoje estão mal, né? Dava na época, lá atrás, eu assisti dando emprestado de agiota, 13 mil para fazer essas entregas, né? Nessas matas, fazer coisas horríveis. Nunca o companheiro voltou. E essas pessoas acreditam mesmo,
né? Que podem dominar desse jeito a outra pessoa, né? Então você está sofrendo por algo que alguém disse, mas não arreda o pé, né? Não é só arredar o pé do cemitério. Você tem que ficar casado com esse homem que te bate todo dia, que te humilha, que te amarra no pé da mesa, que te tira sangue, que te obriga a fazer sexo do jeito dele, só da forma dele, entendeu? Porque você tem medo de enfrentar a realidade, então você aguenta, simplesmente aguenta, né? Então, relações de submissão extrema, abuso, rejeição, descaso, e às vezes o companheiro está sentindo já até repulsão por você e se divertindo, né? Porque tem outros espíritos se divertindo por detrás de tudo isso, né? Marcam as relações que duram anos, né? E atrás disso há uma zona de interesse que é o conforto. E vem doenças infindáveis, né? A dor é assim abastecida pelos paliativos, né? Aquela coisinha que acalma por um tempo. Ah, mas hoje ele falou bom dia para mim, hoje ele me deu um beijinho, hoje melhorou, né? Você vai se confortando, abastecendo pelos paliativos que ele vai te dando. Por atitudes que desequilibram o valor da alma, né? E então, vira tudo uma brincadeira, né? Estúpida, né? Tipo assim, olha, eu tô te falando, eu vou embora, hoje eu vou embora, né? Então, se você for e voltar, você traz pão. O cara já sabe tudo, uma palhaçada, ele nem liga, né? Ou vice-versa, né? Sem o mínimo respeito. E só mostra que os envolvidos nessa relação ainda assim, ainda não fazem contato com a própria verdade, né? Ainda não fazem contato com a própria verdade, né? E então, nós nos relacionamos para ser amados ou para amar alguém, né? Se relacionamos para lembrar do amor, através de assim, obscuros relacionamentos, né? E, e, e precisamos, assim, de relacionamentos conscientes, que oferece esses obscuros, assim, de um relacionamento, assim, consciente, que oferece a obsessão pelo falso amor, né? Conhecido pela mente. Então, não permite que você olhe para si mesmo. Por isso, tantas traições envolvem as relações. Por que todo mundo trai? Por isso tudo que eu estou dizendo, né? Um ser humano desperto, conectado à unidade, não se apaixona e não se aprisiona em busca de amor externo. Sabe que isso não é verdade, né? Então, vamos brincar aqui de novo, né? O casal tem lá 60 anos, aí o marido fala assim, então, quando eu tinha, há 4 anos atrás, eu tinha 20 anos, me relacionava com uma mulher de 20 anos, magra, bonita, elegante, e só que eu pagava aluguel e ganhava pouco, uma televisão aí toda estragada, e hoje eu tenho 60 anos, eu sou aposentado, tenho uma casa, tenho várias televisões e tenho que me relacionar com uma mulher de 60 anos. Ah, meu amor, não seja por isso. Se relacione agora mesmo, vai lá buscar uma mulher de 20, que logo você vai voltar para o seu apartamento alugado e com a sua televisão toda esculhambada, né? Então a pessoa tá lá com 60 anos e ela continua iludida, né? Continua iludida. E não está assim, a pessoa assim que despertou não está em busca de sua alma gêmea, né? E já encontrou sua melhor parte nesse jogo, né? Já podendo voltar para casa. A minha felicidade não está no outro, eu descobri o meu valor, né? A busca se encerra quando encontramos a nós mesmos. Essa é a capacidade de fazer a transição junto ao planeta. O apego antagônico, né? Incompatível ao amor. Vamos, assim, procurar novos padrões em outros seres, pessoas com frequências iguais a nós,
e se agrupando com novas oportunidades de viver nesse maravilhoso planeta, né? Então, assim, esses encontros serão assim por reconhecimentos e frequência e não por atração ou necessidade. Ah, eu vou ficar com você porque eu tenho necessidade de ter alguém comigo. Não sei ir no shopping sozinha, não sei me levar sozinha num restaurante para jantar, não sei visitar um parente sozinha, né? E então eu vou me relacionar na 5D por frequência. Eu sou o amor e ele é o amor. Então, enquanto um estiver aprendendo com o outro, nós vamos ficar juntos. Quando já não estiver tendo os ganhos, nós vamos se separar sem conflitos. E agradecer de mão junto. Obrigada, até aqui. Nossos caminhos aqui se separam, né? Então, atrações de completude, relacionamentos assim, pautados em dignidade, pois não preciso mais de migalhas, né? Ficar ali recebendo migalhinhas. E almas conscientes do próprio valor genuíno, né? Honrados por serem quem são. Então, não existe nessa dimensão ninguém que seja a sua alma gêmea. Por favor, não se engane, né? E sim companheiros, né? Como almas companheiros. Então, tem casais que realmente são companheiros, né? Ajudam um ao outro a viver melhor, a evoluir, né? Às vezes tem conflitinhos, mas são menores. Um que pega um na mão do outro e se ajudam, né? A encontrar o caminho de volta para casa. Isso já é um bom relacionamento, não que seja alma gêmea, né? Companheiros assim que se ressignificam o tempo todo a nossa vida. Almas contratadas para serem assim nossos companheiros de jornada, né? Sem que se prendam nas mesmas, né? Buscam a liberdade, né? Então são embarcações que permitem assim, navegarmos em direção ao que precisamos explorar em nós mesmos, né? Soltem os apegos, sejamos livres em luz e lembre-se que se eu imagino o que me falta, então me falta. Como assim, Maristela, né? Então vamos terminar isso aqui com uma boa brincadeira, né? A mãe falando com o filho, seu pai trocou o Wi-Fi, né? Trocou. Então qual é a senha? Depois eu falo. Vamos, menino, fale para mim qual é a senha. Depois eu falo. Você vai falar para mim a senha ou você quer levar uma chinelada? Eu tô falando, mãe, que a senha é, depois eu falo. Gratidão. Amor sempre.